Olá, pessoal, boa noite. Sou o professor Paulo Cícero e essa é a nossa segunda aula, né, da disciplina de gestão de processos e qualidade. Já estamos na metade da disciplina, né? Pessoal, como vocês puderam notar, essa nossa disciplina ela tem dois vieses, digamos assim, né? Lá nas aulas assíncronas, vocês estão trabalhando a questão da gestão de processo mais voltada para a indústria, né? Para o processo produtivo industrial. E aqui a gente está falando dos aspectos mais gerais, metodológicos, então, e um complementa o outro, mas são coisas, assim, de certa forma, um tanto quanto diferentes, mas que se complementam. Deixa eu só aumentar aqui. Pronto. Só para que a gente não inicie exatamente de onde a gente parou, vamos fazer uma recapitulação, né, bem rápida do que a gente já trabalhou, dos principais pontos que a gente trabalhou na aula passada. Quando a gente fala de gestão de processo, eu também estou falando de gerenciamento de processo, né? E o gerenciamento de processo, ele tem dois pilares, principalmente, dois grandes pilares. Aqui no item 1 eu botei manter processo e na segunda melhorar processo. Mas na verdade eu acho que didaticamente, depois eu vou até mudar, eu estava pensando que didaticamente fica melhor a gente aprender o melhorar o processo. Por quê? Porque se eu pego um processo e eu melhoro, eu vou ter que, depois de melhorado, ele vai ter que ser mantido, né? Então são dois vieses. Um, eu melhoro o processo, o outro, eu mantenho um processo. No entanto, de repente, quando você for analisar um determinado processo da organização, ele não precisa ser melhorado. De repente, ele está conseguindo ser de forma satisfatória e não precisa de melhoria. Aí, nesse caso, você vai ter que... Mas nesse caso, não é que você não tem que fazer nada. Você tem que fazer etapas de manter o processo. Lembrando que, para esse item 1 aqui, manter processo, o primeiro passo é identificar e classificar os processos nos quais a empresa existe. As empresas, pessoal, elas têm muitos processos, né? Cada setor tem seus processos e eles se complementam. Esses processos, eles precisam ser identificados, né? Porque eles existem, mas eles estão soltos, digamos assim. É meio que eu faço de forma automática, né? Eles têm que estar identificados em algum canto. Então, o primeiro passo para você manter o processo, para você fazer um gerenciamento de processo e depois visualizar melhorias, né? E que essas melhorias podem trazer muitos benefícios, é você identificar as necessidades dos clientes, né? Então, assim, o que é que os meus clientes precisam? O que é que, quais os processos aqui dentro da minha organização que são feitos, vai atender de forma satisfatória as necessidades do cliente. Então, lá eu identifiquei vários processos, né? Isso independente da empresa, pode ser até uma empresa pública, né? Depois que eu identifico, né, esses processos, eu vou classificá-lo em três formas, né? Aí eu vou classificar esse processo aqui é finalístico ou é de apoio. Os processos finalísticos são aqueles que são processos importantíssimos para para a organização. Por quê? Ele está ligado diretamente com o propósito da empresa, ele está diretamente ligado com a razão de existir da empresa, né? Então, por exemplo, numa empresa... Alguém está comentando alguma coisa aqui. Oi, Amanda, boa noite. Então, o que é que acontece? Numa empresa, numa escola, né? O que eu posso considerar o processo finalístico? Todos os processos necessários para dar uma aula. Por quê? Porque o objetivo da escola, dentre vários objetivos, o principal é dar aula. Eu posso fazer tudo na escola, mas se eu não der aula, todos os meus demais processos não vai ser importante. Salão de beleza. Eu tenho vários processos,
no salão de beleza, mas se eu não fizer um atendimento rápido e um corte de cabelo bom, todos os demais processos não têm sentido. Então, eu vou classificar em dois, ou em processo finalístico ou em processos de apoio, né? E o que é os processos de apoio? São todos aqueles processos que dão, como o próprio nome já diz, apoio aos finalistas. Ainda tem uma terceira forma de classificar os processos. Eu vou pegar os processos finalísticos e vou pegar o processo de apoio e vou decidir quais daqueles dois são os mais importantes. Esses são os chamados processos críticos. São esses que eu tenho que, se eu não puder melhorar todos, eu tenho que focar nesses, porque esses são essenciais, né? Então, são essas três formas. Depois que eu identifiquei e que eu classifiquei, né, todos os meus processos, para cada processo desses, eu vou definir o quê? Um objetivo, uma meta e o principal de tudo aqui são os indicadores, né? O objetivo, pessoal, ele pode ser para que aquele processo existe? Por que eu estou fazendo esse processo? Eu tenho que identificar para que ele existe, né? Por exemplo, eu coloquei aqui tempo para o lanche ser servido ao cliente. E junto com ele eu coloquei uma meta, né? Que eu também poderia... essa meta, de certa forma, também é um indicador, né? Eu estou indicando em quanto tempo eu acho que é considerado adequado o tempo para o lanche ser servido ao cliente. Esse tempo, pessoal, quem vai dizer é o cliente, não é a empresa, não é a organização, certo? Sempre quando a gente fizer alguma meta de melhoria de processos, sempre que a gente fizer algum indicador, a gente tem que levar em consideração o que o cliente quer e o que também a empresa pode dar. Porque, de repente, o cliente, você vai fazer uma pesquisa de mercado e diz, olha, o meu cliente ele quer ser atendido em 1 minuto. Só que eu não tenho condições de operacionalizar em 1 minuto. Aí você vai pensar, e qual é a melhor condição que eu tenho de atender? Olha, a melhor condição que eu tenho que atender, mudando alguns processos, é 5 minutos. Então, vai ser esses 5 minutos que eu vou colocar como meta, né? Pessoal, eu coloquei aqui alguns exemplos de objetivos que eu posso estar gerenciando o meu processo. Eu posso fazer um gerenciamento de processo com o seguinte objetivo: reduzir o tempo do ciclo do processo X em Y% até o final do trimestre. Então, esse objetivo, ele tem uma característica o quê? De temporalidade. Por que é o de temporalidade? Porque eu defini em que tempo eu quero reduzir o ciclo do meu processo. Porque se eu disser só assim, reduzir o tempo do ciclo do meu processo X em Y%, eu vou alcançar isso quando? No próximo mês? No próximo ano? Daqui a 5 anos? Então, é importante que eu limite um tempo. Outro exemplo de objetivo que eu posso trabalhar minha gestão de processo: aumentar a taxa de aprovação de pedidos do cliente em Z%. Outro, diminuir o índice de defeitos em produtos manufaturados em W% até o final do semestre. Isso é um indicador de qualidade, certo? Aumentar a satisfação do cliente com o serviço de atendimento ao cliente em X% até o final do ano. Veja que eu estou sempre dando uma temporalidade para as minhas metas. E tem uma outra coisa aqui, pessoal, importante. Note, Y%, Z%. Esse Y, Z, W, X, Y% são números, certo, pessoal? Eu poderia ser aqui, reduzir o tempo do ciclo do processo em 5%. Por exemplo, reduzir o consumo de energia do processo de produção em 20% até o final do ano. Isso aqui, esses 20%, esses X% aqui, na verdade, eles já são os indicadores. O que é os indicadores? É o meu norte. Então, sempre quando eu trabalhar com um processo, que eu queira melhorar o processo, que me dê mais eficiência, eu tenho que estipular um indicador numérico para eu saber se eu consigo alcançar ou não. Porque, veja, se eu digo o seguinte, reduzir o consumo de energia no processo de produção até o final do ano. Então, se até o final do ano, chegar ao final do ano, eu diminuir R$ 5 minha energia, eu já atingi o meu objetivo.
Mas será que esse meu objetivo foi eficiente, foi eficaz? Ele realmente, R$ 5 valeria a pena? Não, mas eu atendi, fui eficaz, atendi meu objetivo. Então é importante você ter um norte. Eu quero reduzir meu consumo de energia nesse processo, mas em quantos por cento? E até quando? 10% até o final do ano. Quando for no final do ano, você vai pegar as continhas de energias e vai ver se aquele novo processo que você fez contribuiu para chegar ou não aos 20% de economia. Se chegar aos 20%, massa, atingir meu objetivo. Ah, chegou ao final do ano e quando eu fui pegar as minhas energias e fazer comparação, eu só atingir 10%, não atingir 20%, como eu me coloquei. Então, você vai ter que voltar lá no processo e refazer todo aquele processo para ver o que é que ele pode ser melhorado para contribuir para baixar essa taxa, certo? Então, isso, pessoal, esses que eu falei aqui são os indicadores, né? E a gente terminou a aula exatamente nesses indicadores, né? Que a gente disse que existem indicadores estratégicos, indicadores de qualidade, indicadores de produtividade, de efetividade e de capacidade. Ok, professor, eu entendi, mas vamos entender um pouco aqui dos indicadores estratégicos. Os indicadores estratégicos, pessoal, eles informam quanto, né, a organização se encontra em direção da consecução de sua visão. A gente falou que o ideal é que toda empresa tenha missão, visão e valores. A visão é como eu quero chegar no futuro. Esse futuro pode ser de 5 anos, esse futuro pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 20 anos. Mas quando você tem um norte de como você quer chegar, por exemplo, eu quero, eu sou um MEI, aí eu vou aumentar, criei lá minha empresa pequenininha e eu vou definir como visão até 2030 eu quero me tornar uma microempresa. Isso é uma visão, porque eu estou dizendo o que é que eu quero. Ou seja, se você sabe onde você quer chegar, fica melhor você definir os caminhos para o qual você tem que ir, né? Quais são esses indicadores estratégicos? Nós trabalhamos com ele lá na gestão financeira. Os indicadores financeiros, como por exemplo, indicadores de liquidez, né? Esses indicadores vão dizer o quanto a empresa é líquida, quanto a empresa tem dinheiro, e ele sempre é numérico. Mas não é só isso não, os indicadores estratégicos têm a ver com indicadores de mercado, e quando eu falo de mercado, eu estou falando de fornecedor, estou falando de cliente, né? Crescimento de cliente. Então, um exemplo de indicador de crescimento de cliente, aumentar em 5% o número de clientes da minha loja durante até o mês de agosto. Isso é um indicador. Eu sei o quanto eu quero crescer e até quando. Então, de junho até agosto, todos os processos que eu for ter que fazer tem que estar visualizando essa meta de 5% até agosto. Os indicadores, pessoal, é um leme, né? É uma coisa para você se apegar e se agarrar e dizer, eu estou no rumo certo ou não. Se eu estou próximo a atingir o indicador que eu me propus, então estou indo certo. Se eu estiver longe, eu vou ter que voltar para o meu processo e ver o que é que eu posso fazer para melhorar ele, certo? Aí também nós temos o indicador de satisfação de cliente. Na verdade, pessoal, existem vários tipos de indicadores. E quem vai criar esses indicadores são vocês. Entendeu? A gente terminou exatamente aqui. Por exemplo, como é que eu faço para definir indicadores, por exemplo, de número de produtos perfeitos? Então, eu trabalho num processo produtivo, seja ele o que for, nem que seja, sei lá, eu até falei, né? Pães, pronto, fabricação de pães. Eu posso estabelecer um indicador de qualidade com relação à produção dos pães da minha padaria. Eu posso chegar e dizer o seguinte, olha, eu vou ter como meta, como indicador de qualidade, ter 95% de produtos perfeitos. Então, essa é a minha meta. Tudo que eu fizer,
A partir de hoje, na minha empresa, ela tem como esse indicador que 90% dos meus produtos tem que estar perfeito. Então, como é que eu vou saber se eu atingi ou não esse indicador? Eu vou pegar a quantidade de pães que foram feitas. Foram feitas, sei lá, aqui tem um exemplo, 1990, não, foram feitos 2.000 pães. 2.000 pães. Só que desses 2.000, somente 1.990 foram perfeitos. Ou seja, teve 10 pães que saíram errados. Então, como é que eu vou saber se eu atingir meu índice de qualidade que eu estipulei ou não? Eu vou pegar o número de produtos perfeitos e vou dividir pela quantidade total produzida e dividir por 100. Quando eu faço essa conta, pessoal, eu tenho o seguinte resultado. 99,5 produtos, 5 pãezinhos que eu produzi, eles foram perfeitos. Isso me dá 99,5% de eficiência na produção dos meus pães. Então, eu atingi o meu objetivo, certo? Paulo, não foi 1990 pães saiu errado, não. Alguns saíram queimados. Então, na verdade, dos 2.000 que eu fiz, somente 1.500 foram perfeitos. Os outros 500 não foram. Ora, vocês conseguem me dizer qual foi o meu índice de eficiência, considerando que eu fiz 2.000 produtos. Desses 2.000, 1.500 saíram com defeito. Ou 1.500 saíram de qualidade, 500 saíram com defeito. Vocês conseguem me dar a porcentagem de produtos perfeitos? Consegue, pessoal, fazer essa continha? Produzi 2.000 pães. Só que desses 2.000 pães, somente 1.500 saíram em perfeitas condições. 500 saíram com defeito. Qual foi o meu nível de qualidade? Muito simples, pessoal. Eu pego a quantidade de produtos que eu fiz, tá? A quantidade de produtos que foram feitos. Aliás, pego a quantidade de produtos que foi feito com boa qualidade. Deixa eu ver se alguém respondeu aqui. Eu pego a quantidade de produtos que foram feitos perfeitos. Que foram quanto? 1.500. 1.500 eu divido por 2.000, que foi a quantidade de produção total. Se eu pegar 1.500 e dividir por 2.000, dá quanto? Pessoal, vamos interagir. Que na aula síncrona não funciona, não. Exatamente, Mariana. 0,75. Isso significa o quê? Que eu atingi um padrão de qualidade de 75%, ou seja, tudo que eu produzi, dos pães que eu produzi, 75% do que eu produzi saiu em perfeito estado. Só que a minha meta era 90%. Se a minha meta era 90%, significa que eu não estou tem alguma coisa que não está saindo como eu quero. Então eu vou reavaliar o meu processo. O que aí você vai reavaliar o porquê que ele não está dando correto? Será que é a qualidade da minha farinha do trigo? Se for, eu tenho que voltar no processo de compras e ver o que é que eu estou comprando para que esteja contribuindo. Eu tenho que começar a ver causas. Já já a gente vai ver isso. Mas pode ser farinha de trigo, pode ser o tempo o tempo que ele fica na estufa lá no forno, que eu estou indo um pouco a mais, né? Eu teria que diminuir. Seria de repente problemas humanos, porque o pão está passando por muitas mãos e nesse processo de muitas mãos acaba danificando, sei lá, alguma coisa no padrão de peso. Enfim, são as causas que depois a gente vai trabalhar isso.
Aqui, pessoal, são alguns outros exemplos de indicadores. Eu posso, indicadores que podem ser usados para melhorar o meu processo. Por exemplo, número de atendimentos com atraso, isso aqui são indicadores de não qualidade, né? Ora, se eu tenho um número de atendimentos com atraso, quanto maior ele for, menor qualidade eu estou tendo. Pode ser número de produtos defeituosos, número de pessoas não atendidas, enfim, tem vários tipos de indicadores. No IFCE, nós temos alguns indicadores que, por exemplo, é taxa de evasão. Então, a gente trabalha com a meta de que, vou dar um exemplo, eu não sei qual é a meta de Guaramiranga, certo? Que em cada turma a gente só pode ter 75 ou 20% de desistências. Então a gente está sempre monitorando isso. Quando tiver. É tanto que quando uma pessoa sai, a gente faz uma entrevista de investigação para saber por que essa pessoa está saindo. Está vendo a questão das causas? Eu sempre tenho que procurar as causas dos problemas, porque as causas é que vai definir o que eu tenho que mudar no processo. Então, por exemplo, a causa é porque a pessoa está sem, sei lá, dinheiro da passagem para se deslocar até o campus. Então, eu vou lá e vou ver como é que está sendo o processo de liberação de auxílios, o que é que ele pode ser melhorado. Okay? Então, pessoal, continuando, ó, depois que eu identifico e classifico os processos entre finalístico e de apoio, ou críticos. Depois que eu faço isso, eu defino objetivos, metas e defino todos os meus indicadores. Aí, pessoal, eu venho fazer o quê? A padronização do processo. Lembrando, pessoal, que é manter o processo, certo? Manter. Mas eu não estou querendo mudar nada, eu estou querendo manter o meu processo, né? Então, essa padronização do processo, quando o processo ele leva o status de, esse aqui é o padrão, significa que eu estabeleci a melhor maneira de executar as atividades e tarefas desse processo, né? É através dessa maneira que eu vou alcançar bons resultados, que eu vou otimizar os meus recursos. Essa palavra otimização de recursos, pessoal, é a palavra da moda. Otimizar recursos é fazendo o seguinte, olha, eu tenho alguns recursos aqui, recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros, recursos tecnológicos, e eu otimizo os meus recursos quando eu estou utilizando cada um deles da melhor forma possível. Eu estava vendo hoje uma entrevista, eu estava no Twitter, deixa eu ver essa coisa aqui, aí eu estava vendo um exame, né, a revista Exame. Eu vou pesquisar aqui para você ver. Eu acho que ele vai dar mostrar aqui para vocês. Ver se eu consigo. Pronto. Ó, eu estava olhando aqui o exame. Ó. Aí ele fez a seguinte reportagem: o poder das pequenas decisões. Como a American Airlines economizou milhares com apenas uma azeitona. Quando você vai ler a reportagem, ela verificou, o que foi que ela tirou? Ela tirou a azeitona, esse potinho de azeitona, de todos os voos delas, na hora de servir o lanche. Isso não foi agora, certo? Isso foi lá na década de 80. Ela simplesmente tirou. E o que foi que aconteceu? Só por causa que ela tirou essa azeitona do lanche, de todas as suas aeronaves, de todo o seu voo, ela economizou muito dinheiro. Ela economizou muito dinheiro. Então, ela otimizou os recursos. Mas, professor, quando eu tiro uma coisa do meu cardápio, eu posso gerar insatisfação do cliente. E o senhor falou que qualquer mudança que a gente faça no processo, tem que ver em consideração o que o cliente quer. Só que aí, pessoal, eles foram ver as causas. E eles fizeram a pesquisa de mercado junto às pessoas que utilizavam a American Airlines. Pesquisa simples, na hora da bordo lá, aí eles perguntaram qual das coisas que as pessoas comeram que eles não gostaram. E o que não queria, que não fazia questão, se fosse descartar. Mais de 75% disseram que não comiam azeitona.
Então, se ele tirar, quando ele tira a azeitona, ele só 75% das pessoas não vão se incomodar. Isso é um índice muito bom. Só 25% das pessoas talvez se incomodem, mas isso vai ser irrelevante, né? Então, por causa disso, ela economizou milhões, que vai muito essa questão de otimizar recursos, certo? Voltando aqui. Então, eu preciso, e para fazer a padronização dos processos, eu tenho que primeiro fazer, uma das formas de eu alcançar isso é eu fazer o fluxograma. Vocês, sim ou não, em algum momento, já trabalhou fluxograma em sala de aula? Sim ou não? Que eu me lembre, não. O Renato disse que sim, que já trabalharam. Mas vocês trabalharam produzindo? Professor, mas não foi no curso, viu? Foi na minha faculdade. Ah, tá certo. Pronto. O fluxograma, pessoal, é uma forma de você desenhar o processo, para vocês entenderem, né? Aqui, se eu botar aqui no Google, eu tenho aqui, vou botar aqui fluxograma. Pronto. Aqui, pessoal, vocês verem vários fluxogramas, ó. Cada fluxogramazinho desse, ele é uma representação gráfica de um processo. Ele explica todinho o passo a passo do processo, certo? Então, isso é uma... Eu geralmente, eu vou fazer isso quando ele está padronizado, né? E eu posso fazer isso simplesmente para mapear. Eu só mapeio, eu nem estou dizendo que esse aqui é o melhor. Vai chegar um momento que eu vou dizer, olha, esse daqui é o melhor, porque ele vai me ajudar a eu ter uma visão holística de todo o processo. Desde quando ele começa até onde ele termina, por onde ele passa, por onde ele para, em quanto tempo ele fica, né? Tudo isso eu consigo fazer através de um fluxograma. Para além do fluxograma, pessoal, existe também os POPs. Vocês já ouviram falar nisso? Procedimento operacional padrão. Existe, gente, em todo canto tem POPs. Essa semana passada, eu fui na Unimed para fazer um exame de sangue. Eu até ia tirar uma foto, mas meu celular estava descarregado. Tinha bem grandão assim, ó, POP, atendimento e exame de sangue. Então, para o atendimento e exame de sangue, eles têm um procedimento operacional padrão. A gente vai ver isso mais futuramente, mas o que eu quero que saiba é isso, que no processo de manter esse processo, a padronização do processo, ela se dá através de alguma documentação. Eu não posso chegar e dizer assim, olha, gente, o padrão do nosso processo é esse, só com palavras. Ele tem que estar documentado, ele tem que estar visível, ele tem que ser acessível, ele tem que ser de fácil interpretação, né? Ele tem que ser explicado. Se alguma pessoa não entender, né, você vai ter que explicar como é que funciona aquele fluxograma. Uma das coisas importantes do fluxograma, pessoal, também, é porque, por exemplo, nossa, isso acontece muito nas empresas. Existe a pessoa que trabalha lá há muitos anos. Então, ela tá com ela já tem aquele processo mapeado mentalmente. Então, ela já faz aquilo de forma rápida no piscar de olhos. Só que você tem que considerar o quê? Que hoje esse funcionário, ele está adequado para você, mas futuramente ele pode não estar. E se ele não estiver, você vai ter problemas, porque você vai ter que manter um funcionário que não está adequado à sua empresa, mas que somente ele sabe fazer aquele determinado processo. Aí é complicado, porque se ele trabalhar num processo finalístico, que é aquele voltado diretamente para a empresa, você vai sentir dificuldade em tirá-lo, você vai ter que manter. E para além da coisa, de repente ele pode sair da empresa porque encontrou algo melhor, ele pode se aposentar, ele pode ficar 3 meses afastado por conta do INSS.
sendo que o conhecimento dele estava todo na cabeça do processo. Então, aquilo ali tem que ser externado para o procedimento operacional padrão. Para quê? Para que qualquer pessoa que chegue, ela olhe e saiba fazer. Né? Pronto, depois que eu fiz o padrão, que eu padronizei, que eu fiz lá o fluxo, que eu deixei ele visível, o fluxo é fácil, eu tenho que fazer a identificação dos riscos do processo. Por quê, pessoal? Porque todo processo possui o risco. Né? Esse risco é o quê? Você tem que mapear, você tem que identificar tudo aquilo que pode acontecer, que pode dar errado no processo, né? E que, se por acaso acontecer, vai trazer um impacto negativo, de repente até positivo para o processo. Ó, nesse contexto, quando se tem um problema durante o processo, estamos diante de algo, risco, que aconteceu e que trouxe um impacto negativo. O importante, pessoal, de você identificar os riscos daquele processo é porque, a partir do momento que você identifica aquilo que pode dar, que pode acontecer, que venha influenciar erroneamente no processo, você tem estratégias para mitigar aquela situação. Existe um ditado nas organizações, principalmente nessas coisas de processo, que envolve recursos tecnológicos, que ele diz o seguinte: quem tem um, não tem nenhum. Isso fazendo a referência aos recursos tecnológicos para empresa. Por exemplo, lá no Instituto Federal de Caucaia, a gente teve que refazer o processo de Xerox para servidores. Então, a gente a gente enxugou mais o processo e o que ia gerar um pouco mais de economia. Só o que foi que aconteceu? Da forma que a gente enxugou, só uma impressora dava conta do recado. Só que aí, no momento que a gente foi identificar os riscos do processo, a gente falou o seguinte: a gente só vai precisar de uma impressora, né? Já pensou, olha os riscos, ó, já pensou se essa impressora quebra uma semana antes ou do início das provas? A empresa, ela tem até 3 semanas para consertar a máquina. Então, se essa máquina quebra uma semana antes de iniciar as provas, os professores não vão ter como imprimir as provas e passar as provas para os alunos. Porque aí o rapaz falou: como eu faço para mitigar esse problema? Ao invés de alugarmos uma impressora, a gente vai alugar 2. Por quê? Porque quem tem uma, não tem nenhuma. Se essa impressora quebra na hora da aula, isso ia ser uma confusão, porque a gente não ia ter outra. Né? Vamos ver o exemplo aqui que eu coloquei. Ó. O primeiro pedido, aí a gente vai fazer uma referência para entender essa identificação dos riscos, com aquela, como é que eu posso dizer? Aquele exemplo que a gente deu da lanchonete. Né? Ó, o primeiro pedido era um suco de laranja, e o garçom informou que não tinha laranja, e em seguida o pedido foi alterado para um suco de limão. Nesse caso, faltar insumos para a preparação de lanche é um risco que pode ou não pode ocorrer. Tá entendendo? Faltar insumo é um risco. De repente o fornecedor não fornece, de repente falta energia, olha outro risco, falta energia de madrugada e estraga as carnes que estavam no refrigerador. Né? Quando isso ocorre, o impacto negativo, eu tenho um problema. Né? Não consigo ler aqui. Ó, a falta de laranja fez com que a necessidade do cliente não fosse atendida. Então, o importante de identificar os riscos, ó o que ele bota aqui, ó. Importante. Os riscos devem ser identificados, classificados e gerenciados para evitar que os problemas venham a acontecer. Ainda no exemplo da lanchonete, tem-se um risco que foi identificado e uma ação de controle foi realizada para evitar o problema. Qual foi a ação de controle? No caso, foi oferecer outros tipos de suco. Ó,
Observe que o garçom, quando... que é outra coisa que ele fala. Observe que quando o garçom foi limpar a mesa, ele identificou que havia uma irregularidade no piso, o que poderia ocasionar a queda de um cliente. Isso é um risco. Isso é um outro risco. Para evitar que os riscos ocorressem e se tornasse um problema, os gerentes retiraram da mesa e as cadeiras daquele local, ou seja, atuaram de forma para controlar o risco. Então, manter processo, pessoal, também envolve isso. Olha, esse processo está mantido. Agora, vamos mapear aqui o que é que pode acontecer para dar problema nesses processos e vamos trabalhar de forma preventiva para que esse processo ele não ocorra. Então, de repente, o cliente pode... O que é que pode o cliente sair insatisfeito do meu restaurante? Ele chegar e só encontrar mesa suja. Então, eu vou ter que trabalhar o meu processo para que isso não ocorra. Manter processo também envolve aquilo que você deve fazer, que não faz parte do processo, mas que vai garantir que aquilo que você padronizou, que aquilo que você programou, vai dar certo. Né? Pronto, pessoal. Isso é o que eu faço para manter processo. Identifiquei o processo, coloquei objetivos, né? Mapeei, vi que ele funcionava, mapeei os riscos e deixei lá tudo direitinho. No entanto, pode ocorrer no momento do mapeamento, ou até mesmo no momento da identificação, ou às vezes em nenhum desses momentos, a qualquer momento eu descubro que o meu processo está sendo problemático. E aí, pessoal, vem o outro pilar do gerenciamento de processo, que é o melhorar o processo. Isso aqui eu diria que ele é mais importante até que o de manter. Não que o manter não seja, mas melhorar é essencial. Né? A melhoria contínua é algo inerente à gestão de processo. Isso se consegue através do quê? De um redesenho do processo. Eu só posso melhorar o meu processo se eu redesenhá-lo. Se eu ditar uma outra forma de fazer. Mas essa outra forma de fazer, ela tem que, de fato, melhorar. Porque eu já vi casos que, acho que vocês também já devem ter visto, que o processo muda para pior. O processo muda para pior. Existe muito isso. Muito mesmo. Né? A implantação de redesenhos, ou seja, de melhorias de um processo, deve seguir uma metodologia. Ele não deve ser, como é que se diz, feito de qualquer forma. O que se propõe aqui é fazer a melhoria do processo através de algumas fases. Primeira fase seria o quê? A elaboração do projeto de redesenho, ou seja, eu não vou redesenhar de forma abrupta. Eu não vou chegar para os meus funcionários e dizer o seguinte, a partir de agora o procedimento vai ser esse. Você pode até fazer isso, mas é o ideal que para que chegue a esse ponto, você primeiro elabore um projeto de redesenho. Mas para eu elaborar o projeto de redesenho, eu tenho que também fazer o mapeamento do processo atual, que ele é muito semelhante ao de manter processo, ou seja, envolve fluxograma, envolve POP, envolve outras metodologias que a gente vai trabalhar aqui. Eu vou analisar esse processo, né? Depois que eu mapeei, que eu tenho a visão dele completa, que eu sei o início, meio e fim, aí agora eu vou analisar. Depois que eu analiso, eu faço o redesenho e o detalhamento das novas tarefas, para só então eu chegar para os meus funcionários, para a minha organização e dizer, esse processo vai ser melhorado para a seguinte forma. Então, ele não foi feito de qualquer jeito, teve todo um estudo. E aí, pessoal, o gerenciamento para melhorar processo. Vamos para essa primeira fase aqui, ó. Elaboração do projeto de redesenho. Certo? Elaboração. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Não, não é aqui não. Não é aqui não. Pronto. Para a elaboração do redesenho, pessoal, a primeira coisa que você vai identificar é o seguinte. Escolha do processo que precisa ser aperfeiçoado. A minha organização tem vários processos, mas tem um que é gargalo.
que é gargalo, no jargão da gestão de processo, é aquilo que está atrapalhando, que está acumulando, né? Que está demorando, que está fazendo que o outro setor, que a outra etapa seja prejudicada. Então, eu escolhi o processo. Isso aqui, pessoal, importantíssimo. Forma-se a equipe multidisciplinar. Ninguém muda processo sozinho. Eu vou mudar esse processo, vou escolher o fulaninho de tal, que é a técnica e a administração, e ele é que vai ficar o responsável. Isso não existe, vai dar problema. Mas ele é o melhor técnico, ele é um cara desenrolado, que se garante, que não sei o que, vai dar problema. Certo? Uma forma correta, pessoal, é você primeiro formar uma equipe multidisciplinar. E o que é que eu entendo por equipe multidisciplinar? Eu tenho que pegar pessoas de diferentes setores, de diferentes áreas, inclusive pessoas que não tenham conhecimento nenhum sobre aquele processo. Porque todas essas pessoas vão ter olhares diferentes, vão ter visões diferentes, elas podem sugerir ideias diferentes. Eu posso fazer um brainstorm. Vocês sabem o que é brainstorm, né? Uma tempestade de ideias. Então, você pode fazer uma tempestade de ideias. Isso aí pode ajudar muito na melhoria. Uma cabeça só não dá certo, né? Tem que ser várias cabeças pensando. E essa equipe multidisciplinar, responsável pela formatação do desenho, elas vão fazer fazer o levantamento de algumas informações antes de sugerir melhorias. Eu só posso sugerir melhorias se eu conhecer o processo direitinho. Então, esse levantamento de informações é o quê? Os objetivos do processo, para que aquele processo existe, o que é que ele quer atingir, o que é que ele está atingindo, as premissas, pessoal, deixa eu explicar aqui para vocês. As premissas são condições que eu considero como adequadas para que aquele processo exista. Então, eu posso tirar como premissa, por exemplo, economicidade. Então, eu tenho isso como premissa. Significa o quê? Que se eu quiser melhorar, eu não posso melhorar o processo somente com aumento. Para eu melhorar o processo, eu tenho que fazer isso, isso aumenta o gasto. Não. Porque a minha premissa diz não aumento de gasto. Então, eu tenho que fazer algo que obedeça essa minha premissa, que é não aumento de gasto. Certo? Eu tenho que estabelecer diretrizes, que são conceitos, né? Que a gente vai ver aqui já já. Papéis e responsabilidade de cada um dos membros. Cada um membro vai ter responsabilidade. E o cronograma de implantação. Só para você ver, ó, a diferença entre objetivo, premissas e diretrizes. Objetivo. Diz respeito à motivação para a realização do redesenho. Por que esse meu processo precisa ser melhorado? Quais os problemas que estão sendo causados por ele estar sendo realizado exatamente da forma que está hoje? Geralmente, pessoal, é algo genérico, né? Sobretudo porque nesse momento ainda a gente sabe qual é o problema, mas ainda não paramos para identificar, de fato, o que é que está causando aquele problema. Será que o que eu estou pensando realmente é o problema? Né? Então, esse objetivo é aquela informação que você tem naquele momento. Né? As premissas, são situações assumidas como verdadeiras e que serão levadas em considerações para a proposição de melhorias no decorrer do redesenho. Então, eu e a minha equipe, a gente vai definir quais são essas premissas. Eu posso dizer que uma premissa é o seguinte, olha, esse processo precisa ser redesenhado, esse processo precisa ser refeito, mas eu vou trabalhar com a seguinte premissa. O tempo dele não pode ser o mesmo. Eu tenho que diminuir o meu tempo. Então, tudo que eu for fazer, como redesenho de processo, eu tenho que levar em consideração essa premissa, que o tempo
do processo precisa diminuir. Alguns setores vão precisar ser cortados, tudo é premissa. Diretrizes corresponde àquilo que deve nortear todas as preposições de melhorias do processo. Dependendo dos resultados a serem alcançados, as diretrizes podem variar de um redesenho para o outro. Essas diretrizes, elas entendem também, pode ser como os indicadores, eles são uma espécie de diretrizes também, certo? Pronto, pessoal. A primeira fase é essa. Forma-se a equipe multidisciplinar. Essa equipe de multidisciplinar faz o levantamento dessas informações aqui e, ao final, ela elabora o cronograma. Só que aí, pessoal, eu queria falar mais um pouco para vocês a composição da equipe. Como é que eu vou compor essa equipe? Né? Primeiro, seria interessante que alguém da alta administração participasse da equipe. Por quê? Existe uma coisa, pessoal, na administração que ela é muito válida. É muito válida mesmo. Se a alta gestão não abraçar qualquer ideia, o negócio não vai para frente. Não vai. Você pode ter a boa vontade que for, querer mudar que for, mas se a empresa não, se os donos da empresa, assim, a alta cúpula da organização não quiser, não vai para frente. Um exemplo é com esse próprio curso de EAD. Essa história de fazer cursos em EAD já vem rolando há muito tempo nos IFCS. Muito. Muitas vezes isso era, como é que eu posso dizer, uma vontade dos diretores dos campos, e muitas vezes nem dos diretores era dos professores de alguns campos. Então, os professores, quando se juntavam para querer montar um curso de EAD, era uma maior dificuldade. Não chegava até a direção, as coisas paravam e tal. Alguns diretores, alguns professores mandavam para o diretor e o diretor até tinha boa vontade. Só que quando chegava lá na reitoria, não havia uma estrutura que quisesse isso. A partir do momento que a reitoria disse, eu quero fazer curso EAD, aí, meu amigo, no instante as coisas se desenrolaram. No instante. Por quê? Porque havia o interesse. Então é importante que seja alguém da alta administração. É importante também que às vezes você identifica pessoas que gostam daquela temática, que gostam daquele processo. Né? Eu não sou do setor, mas essa área aí do processo é uma área que eu gosto. E é importante também que tenha uma pessoa do setor e também uma pessoa que não tenha nada a ver com nada. Porque muitas vezes ele faz contribuições assim que não tem nada a ver. Tem até uma história, essa história eu nunca vi livro nenhum, é o povo que conta, não sei se é verdade não, que uma empresa de escovas de dente, não, de pasta de dente, de creme dental, né? Eles estavam querendo ver estratégias, o que é que eles poderiam fazer de estratégia para que as pessoas consumissem mais creme dental. Aí, várias conversas, brainstorm, a equipe lá toda conversando e tinha um rapaz varrendo o chão, né? Aí ele disse que ele... eu tô vendo essa discussão aí, eu posso dar uma opinião, aí o pessoal diga, o creme dental lá de casa perdeu a tampa. No que perdeu a tampa, ficou dura. Então, quando ficou dura, toda vida que eu ia usar, eu tinha que furar um pouquinho a tampa, né, a boca do creme dental, para que a pasta saísse, o creme dental saísse. Só que como eu furava, saía bem pouquinho, mas dava para eu escovar o dente. Aquilo ali fez com que o creme dental, que durava um mês, passasse a durar 2. Aí o pessoal diz, não estou entendendo. Ora, se com um furo pequeno eu gasto menos, com furo grande, eu gasto mais. Por que vocês não botam a boca do creme dental o dobro do que ele é hoje? Porque assim, quando a pessoa apertar, já vai sair um monte. E na medida que ele aperta, que sai um monte,
vai ser o fluxo para ela comprar vai ser mais rápido. Então eles tiveram que eles gostaram da ideia e tiveram que mudar todo o processo produtivo para que a boca do tubo da pasta ficasse maior. E assim eles tiveram a lucratividade. Mas eu estou dizendo, pessoal, essa história eu nunca vi em livro nenhum, eram os meus professores que contavam e vai repassando, né? Além dessa parte, perfil, né? Tem que ter disponibilidade de tempo, né? Ou seja, ele vai ter que ser liberado do trabalho dele para poder fazer aquilo que está sendo proposto. Ele não pode acumular. Na prática, pessoal, as pessoas acumulam. Eu estou dizendo aí o que é o ideal. Nas práticas, as pessoas acumulam a atividade dela com essa nova atividade que tem, que é de melhorar esse processo, né? Outra coisa, eles precisam ter acesso aos dados da empresa. Hoje, pessoal, a transparência, ela é um legado, ela é importantíssima para a organização. Você tem que ter transparência em tudo aquilo que você faz, né? Para que as pessoas tenham acesso à informação e assim ele possa gerar propostas mais adequadas. Ter credibilidade. Outra coisa importante, ó, capacitação, certo? Capacitação. Então, professor, eu sou técnico em administração, eu fiz a sua disciplina, eu já estou capacitado. Não é bem assim. Isso aqui é um caminho das pedras. Aqui você já está conseguindo ver como é que funciona. Mas é ideal, pessoal, que a empresa sempre ofereça uma capacitação de como fazer uma melhoria de processo. Por quê? Porque muitas vezes você esquece, muitas vezes você precisa se atualizar, muitas vezes é disponibilizada novas ferramentas e essa área está aumentando muito. Tem ferramenta que hoje existe que eu não sei mexer. Porque como faz tempo que eu não fui chamado para fazer nenhuma melhoria de processo, a última vez que eu fiz a melhoria de processo foi em 2014, eu acho. Olha aí, já passou quase 10 anos. Então, muita coisa mudou. E a outra coisa, pessoal, mobilização. Então, a empresa ela tem que oferecer uma capacitação antes de começar o processo de análise, né? E não é caro, certo? Por exemplo, o Sebrae, ele oferece uns cursos de capacitação para microempresa de até dando 70% de desconto, né? Outra coisa, mobilização, iniciar uma campanha de divulgação interna no órgão, né? Preparar cartazes, folders, mensagem, internet, formar grupo de discussão, né? Sugestão. Você tem que divulgar para a empresa que aquele grupo existe e que aquele grupo está atuando para melhorar aquele processo. Para quê? Pessoal, a pior coisa que tem dentro de uma organização, a pior coisa é mudar a cultura da empresa. Gente, é algo que é difícil, é complicado, porque nós, seres humanos, nós não somos adaptados às mudanças. Nós não somos. O nosso cérebro, ele não gosta de coisas novas. O nosso cérebro, ele gosta do descanso. Olha, antigamente no IFCE, todos os processos eram de papel. Quando a gente queria fazer a compra, por exemplo, Guaramiranga, o campus Guaramiranga queria fazer a compra das cadeiras, eu tinha que fazer todo um processo de licitação no papel, imprimir, assinar, pegar esse bloco, descer de carro e deixar lá na reitoria para que a pessoa pudesse analisar o processo. Depois que ela analisasse o processo, ela voltava, subia a serra novamente. Aí criaram o SEI, o Sistema Eletrônico de Informação, onde tudo como é que se diz? Não era mais feito no papel, tudo era eletrônico. Gente, isso foi uma confusão tão grande, porque ninguém queria fazer. As pessoas dizem, mudou o processo, mudou, foi para pior. Tudo é muito complicado, tudo é não sei o quê. Tiveram que fazer curso. As pessoas, ai meu Deus do céu, já estou tão ocupado, ainda vou ter que fazer esse curso, porque as pessoas não gostam de mudanças. Hoje, as pessoas já se acostumaram. A cultura corporativa mudou, mas a gente penou. Hoje, ninguém nem pensa em voltar àquela época que era tudo do papel.
Por isso que a mobilização é importante, porque ela já, você já está dizendo que aquele setor ali que você trabalha vai passar mudanças, e eu quero te ouvir. Você que é do setor, o que é que você pode contribuir para melhorar, para que isso seja palatável para quando chegar para você, né? Eu já vi livros, já vi autores dizer que essa é uma das partes mais importantes como é que se diz? No processo de melhoria, do processo de melhoria, né, de um processo, que é a escolha da equipe. O objetivo, pessoal, que eu botei bem aqui, objetivo. Esse objetivo aqui é muito semelhante, mas eu trouxe ele para cá para a gente falar um pouco sobre ele. Porque o que eu percebo é o seguinte, a maioria dos gerenciamentos de processo ele ocorre por conta de problema. Aliás, se eu quero melhorar alguma coisa, é porque alguma coisa está me causando problema, né? O Albert Einstein, ele dizia o seguinte, um problema bem definido já é a metade da solução. Invista o tempo necessário para definir objetivamente o seu problema, a sua oportunidade, o seu sonho ou o seu desejo. Problema, pessoal, pode ser tudo isso. O problema é uma oportunidade, é um sonho que eu quero realizar, é algo que eu quero que aconteça, é um desejo que eu quero, isso da empresa, né? É um desejo que a empresa quer, tudo isso é um problema. Eu acho que ele dizia o seguinte, olha, quer resolver o problema? Entenda esse problema, saiba o que ele é, né? Eu me lembro até de um filme que eu assisti, que agora eu me esqueci o nome do filme, que era um jovem que ele teve síndrome de pânico, e ele não sabia o que era síndrome de pânico, ele não sabia o que ele estava sentindo. Algo que foi que aconteceu, ele passou por diversas igrejas, e cada igreja não conseguia diagnosticar aquilo e dizia que ele estava sob poder de forças ocultas. E mandava ele fazer vários procedimentos, né? E nunca foi resolveu. Passou anos rodando de igreja em igreja, de seitas variadas, né? Quando eu digo igreja, pessoal social cristianismo, mas nessa de várias outras denominações, até que ele conheceu uma psiquiatra, e a psiquiatra conseguiu diagnosticar o que ele tinha, passou o medicamento e ele ficou bom. Então, ele só passou a resolver o problema quando ele foi diagnosticado, quando ele soube de fato qual era o problema. Antes, ele estava tratando o problema errado, né? O problema, pessoal, também é conhecido como o resultado ou efeito indesejado de um processo. Todo efeito que eu não desejo que aconteça no processo, tudo aquilo que eu não quero que aconteça no processo, e ele acontece, aquilo ali é problema, né? Ou seja, quando eu não atinjo o objetivo, quando eu não atinjo os meus indicadores que eu propus, é um problema. Quando sai muita peça defeituosa, é um problema. A metodologia melhor para se trabalhar a questão do problema é o diagrama de Ishikawa, né? Tem também o diagrama da árvore do problema. Eu não gosto muito da árvore do problema, não. Acho ela um pouco limitada. Mas, para iniciar uma dinâmica, assim, é bem legal, né? Depois pode até ver a possibilidade de fazer em sala de aula. Mas eu acho o diagrama de Ishikawa bem interessante. Alguém aqui já viu o diagrama de Ishikawa, independente se for aqui ou em outra instituição de ensino? Sim ou não? Já trabalharam o diagrama de Ishikawa ou a metodologia espinha de peixe? Sim ou não no chat? Sim ou não, people? Já viram falar do diagrama de Ishikawa? Amanda, não. Estou anotando a participação aqui de vocês, viu? Nazareno, não. Ótimo, então vocês vão aprender agora.
Antes de nós aprendermos o diagrama Ishikawa, pessoal, algumas dicas para a identificação do problema. Essas dicas, pessoal, não existe a equipe, né, que vai melhorar o processo, senta todo mundo numa mesa redonda ou quadrada, mas enfim, ou de forma que um fica olhando para o outro. Então a gente vai identificar, está produzindo alguma saída desnecessária? Está deixando de produzir alguma saída para clientes adequadamente? Existe a entrega, atraso na entrega de alguma saída? Essa saída que eu digo, pessoal, é aquele fluxograma lá no final da saída, certo? Está deixando de atender às expectativas da qualidade dos clientes? Está deixando de atender às expectativas internas de produtividade? Né? As pessoas, eu estou recebendo muitas ligações de pessoas que não estão entendendo o processo, estou recebendo muita reclamação. Todas essas perguntas são fáceis para você identificar, certo? Já, pessoal, eu vou até mostrar um pouco aqui logo o diagrama de Ishikawa, certo? Que a gente já chegou aqui, e ele é ótimo para resolver problema. Deixa eu voltar bem aqui. Isso aqui quando a gente, vai ser até melhor vocês entenderem isso aqui agora que eu vou explicar como é que se diz? O do Ishikawa. Pronto. O Ishikawa, pessoal, é uma metodologia, é uma ferramenta que ela tem essa aparênciazinha aqui, certo? Ó, conhecido como diagrama de espinha de peixe ou diagrama de Ishikawa, ele foi desenvolvido no Japão por Koro Ishikawa em 1943. Lembre, pessoal, que em 1943 o Japão estava na Segunda Guerra Mundial, na parte dos maus, né, dos países maus, digamos assim. É tanto que a Segunda Guerra Mundial acaba quando os Estados Unidos jogam 2 bombas atômicas no Japão, que é Hiroshima e Nagasaki, porque eles estavam em lados opostos. Então, o que acontece? O Japão estava arrasado, a economia, os processos, tudo. Então, do Japão saem muitas coisas relacionadas à melhoria de processo e qualidade. É tanto que hoje o Japão ele se torna uma das referências de qualidade. Por quê? Porque foi deles que saiu muitas das metodologias, das ferramentas de melhoria de processo. Ele permite ainda representar a relação entre problema e todas as possibilidades de causa que podem implicar esse efeito. Então, ele é uma ferramenta que, uma vez eu identificando o meu problema correto, ele vai me dar várias possibilidades de causas desse problema. E eu vou ter que mapear, porque identificar o problema aparentemente é até fácil, mas o problema maior é você identificar a causa. Então, o que foi que o Ishikawa fez? Para facilitar a construção do diagrama, o Ishikawa ele idealizou 4 categorias de causas conhecidas como 4M. Então, o que foi que ele pegou? Ele disse assim, todo problema que ocorre na empresa, todo problema que ocorre em qualquer processo, existem 4 causas possíveis de estar ocasionando esse problema. Então, você tem que ir para uma dessas linhas aqui, para alguma dessas causas, identificar. Ou seja, ele já facilitou o teu processo de identificar problema. Porque ele diz o seguinte, tá com problema, tá. Mapeia essas 4 causas aqui, porque esse problema está sendo ocasionado por uma dessas 4, que ele chama de 4Ms. Só o que acontece, pessoal, isso foi em 43. E o que foi que aconteceu? Ao longo dos anos, foram aumentando os outros M's, digamos assim, né? E vale ressaltar, pessoal, que eu posso utilizar a metodologia de Ishikawa e não utilizar a ferramenta dos 4M's como ele propõe. O que são os 4M dele? São esse aqui, mão de obra, máquina,
método, processo ou medidas e materiais. Então, ele dizia assim, olha, qualquer problema na tua empresa, seja qualquer uma, se está causando problema, a causa pode ser na mão de obra, pode ser na máquina, no maquinário, pode ser no seu método, do seu processo, ou nas medidas ou materiais que você utiliza. Ele disse que é uma dessas causas aqui. Aí, então, naquela época, as pessoas, qual é o problema? Tá tendo esse problema aqui. Pois vamos analisar. Esse problema é causado pelos nossos maquinários? Vamos analisar. Aí analisava. Não, não é. Então, deve ser por método do processo. Opa, achei, é aqui. A metodologia que a gente está fazendo está errada. Só que aí o tempo foi passando, aí disseram assim, olha, além da mão de obra, da máquina, do método e dos materiais, existe também ser problema de manager. Manager é a palavra em inglês que quer dizer gerenciamento. Então, deve ser algum problema de gerenciamento, do gerente, da administração. Aí vem o 6M, não é, além dos de gerenciamento, as causas podem ser mão de obra, máquina, métodos, materiais, manager e meio ambiente. Pode ser problema do meio ambiente, do ambiente externo. Às vezes o problema, a causa dele não é nós. O problema é no meio ambiente. Então, por exemplo, problemas financeiros por conta da Covid. O problema não é na mão de obra, não é na máquina, nem no método, é no meio ambiente, é algo externo. E aí fechamos com hoje, tem até os 7 M's, né? Eu já trabalhei com 6 M's numa empresa, mas com 7 M ainda não. Mas veja que ele tem lógica, ó. Ele diz o seguinte, qualquer problema que acontece na sua empresa, nos seus processos, ele tem como causas ou a mão de obra. Gente, vocês estão vendo uma bolinha azul passando, porque eu fico apontando aqui, mas eu não sei se vocês veem. Vocês veem não, né? Porque eu fico passando uma bolinha azul apontando a palavra. Vocês conseguem ver? Ó. Tem uma bolinha verde apontando aí? Ninguém responde. Dá para ver, professor, é uma bolinha azul. Então pronto, é azul, né? É só para ver se eu estou apontando, porque se melhora a visualização de vocês. Ok, Ana Lúcia. Então, os 7M disso aqui, de qualquer problema na sua empresa, ou ela é mão de obra, ou ela é máquina, ou é métodos, ou é materiais, ou é manager, gerenciamento, ou é meio ambiente, ou é money, dinheiro. Então, pessoal, o que foi que ele colocou aqui? Aí, e pode ser, pessoal, que eu utilize qualquer coisa que não seja isso aqui, ó. Qualquer coisa que não seja isso aqui. Por exemplo, nesse exemplo aqui, pessoal, ó, nós temos reuniões não produtivas. Reuniões não produtivas. Aí, a equipe olha, a gente está tendo um problema que a gente está tendo é reuniões não produtivas. Quais as possíveis causas? Aí eles postaram aqui, ó, causa 1, utilização inadequada do tempo. É uma possibilidade. A utilização inadequada do tempo pode estar causando reuniões não produtivas. Tá vendo que tem uma espécie de espinha de peixe? A inadequação do local da realização da reunião pode estar causando reuniões não produtivas. O que também pode estar causando reuniões não produtivas? A condução inadequada da reunião. Vocês conseguem entender que condução inadequada da reunião tem uma ligação direta com o manager, que é o gerenciamento. O gerenciamento da reunião não está correto. Aí a pessoa botou aqui, ó, condicionamento inadequado. Comportamento indesejáveis do participante. Uma outra possibilidade de causa. Esse comportamento indesejáveis do participante tem uma relação direta com a mão de obra, que são os trabalhadores. Certo? Então, na verdade, inadequação do local da realização tem a ver, deixa eu ver com o quê? Com o meio ambiente, só que o meio ambiente interno.
não o externo, tem a ver com o meio ambiente interno, né, que é o ambiente da empresa. Utilização inadequada do tempo também é um problema de management ou de método, né? Será que a minha metodologia é a reunião depois do almoço? Não sei. Então, o que é que a equipe vai fazer? Olha, eu já sei o meu problema e eu já sei possíveis causas. 1, 2, 3, 4. No caso aqui, ele só colocou 4. Eu vou esmiuçar cada um desses casos aqui. Por exemplo, utilização inadequada do tempo pode ser ocorrida pelo quê? Por atrasos das pessoas, por falta de critério na distribuição do tempo, por pauta mal feita. Eu vou fazer a reunião e não trago uma pauta. Ou eu trago uma pauta que não é adequada. Discussões improdutivas. Eu começo com a temática, isso tem muito em reunião. E a reunião começa a mudar. O assunto começa a mudar, e quando a gente vai ver, as pessoas estão conversando outras coisas que não é aquele objetivo da reunião. Então, pessoal, o diagrama de Chicago é isso. É uma ferramenta onde aqui na pontinha eu coloco o meu problema e eu vou puxando as espinhas de peixe aqui para possíveis causas. E aqui ele me dá a sugestão de algumas causas que pode ser, né? Mão de obra, máquina, métodos, materiais, menos, enfim, várias coisas que pode ser. E que você vai... Então, por exemplo, pães saindo queimados. É um problema. Aí eu vou lá. Quais são as causas desse problema? É mão de obra? Ok. Vamos aqui na mão de obra. Os padeiros que estão fazendo o pão, eles são qualificados? Os padeiros que estão fazendo o pão, eles estão seguindo a receita de acordo com o procedimento operacional padrão? Deixa eu ver aqui. Os padeiros têm curso de atualização? Tá vendo que eu estou começando a levantar causas ligadas à mão de obra? Ah, mas o problema não pode ser a mão de obra, pode ser a máquina. Será que aquela máquina ela está com todos os fusíveis delas apertados? Ou ela não está com algum problema no ponto de fusão? Ah, mas não tem nada a ver com a máquina, pode ser os materiais. Será que os insumos que eu estou comprando é de qualidade? Ah, mas né, é de gerenciamento. Será que o supervisor está acompanhando todo o processo do início ao fim? Né? Então, isso são possibilidades de causa. Vocês conseguiram entender o diagrama de Ishikawa? Ele é fácil, né? Eu não acho ele difícil, não. Já já a gente vai entender ele novamente aqui, certo? Só mesmo para... Pronto. Só um instante. Só um instante, pessoal. Tá certo. Pronto. Aí, pessoal, depois que eu identifiquei o problema e depois que eu utilizei a ferramenta do diagrama de Ishikawa, lembrando, pessoal, que essa ferramenta de diagrama de Ishikawa, ela pode ser usada em qualquer momento da empresa, não somente na hora de gestão de gerenciamento de processo, não. Você pode estar na sua mesa e ter lá a sua equipe, ó, a gente está identificando esse problema aqui, mas a gente não conseguir a causa, não sabe qual é a causa. Ou então vamos fazer aqui o diagrama de Ishikawa que vai ajudar a gente a identificar a causa. Depois que eu fiz tudo isso, aí eu faço novamente o mapeamento do processo. Que aí o mapeamento do processo, levantamento das atividades e normas que regem aquele processo, né? Identificação dos elementos do processo e desenhos dos fluxogramas atuais. Então, provavelmente, esse processo já existe um fluxograma e você precisa ver.
Se por acaso esse processo não tiver um fluxograma, ele precisa ser feito, né? E existem vários sistemas gratuitos que você faz um fluxograma de processo de forma muito rápida. Aqui, pessoal, ó, é um outro passo a passo para tal mapeamento do processo, que o mapeamento do processo não é só ver o fluxograma, não. Ó, é identificar o objetivo dele, identificar quais são os produtos ou serviços que é feito nele, quem é o gerente responsável, quem são os clientes e usuários que vão ser beneficiados pelo aquele processo, identifico as necessidades dos clientes, e aqui eu defino os itens de controles de qualidade, que eu estou chamando aqui de ICQ. Professor, que diabo é ICQ? Com o objetivo de aprimorar os processos, a unidade deve estabelecer com relação a cada ICQ, forma e prioridade dos itens de controle de qualidade, a situação atual do processo, metas, prazos e propostos. O índice de controle de qualidade, pessoal, ele tem uma ligação muito direta com os indicadores, né? E como fazer? Ó, estabelece a forma dos ICQs, define as prioridades, identifica a posição atual do processo, define novas metas e define prazo. Só que para eu trabalhar o ICQ, que é o Índice de Controle de Qualidade, eu tenho que trabalhar o IVQ, os itens de verificação de qualidade. E aí, pessoal, eu volto para cá. Por exemplo, aqui é uma metodologia muito parecida com o diagrama de Ishikawa. Só que ele usa assim, ó, ele pegou o diagrama de Ishikawa e botou outras situações. Mas que lembram? Por exemplo, o ICQ aqui, esse item de controle de qualidade, é o problema, ó. Alto índice de satisfação do cidadão com atendimento no setor de arrecadação. Então, vamos supor que a Prefeitura de Guaramiranga tem um órgão lá que é só para cobrança de imposto. E esse setor, o índice de reclamação das pessoas está muito alto. Então, o índice de controle, o que é? É o índice de satisfação do cidadão, é o controle do prefeito, digamos assim. Toda vida, quando ele vai olhar esse índice, ele tem controle se o índice está alto ou se o índice está baixo. Se o índice estiver alto, esse índice de controle virou um problema. Qual é o problema? Alto índice de satisfação do cidadão com atendimento no setor de arrecadação. Então, eu já sei que as pessoas estão insatisfeitas. No caso aqui, alto índice de satisfação, né? Mas vamos supor que seja insatisfação. Aí ele vem aqui, pessoal, e através dos itens de verificação de qualidade, eu vou ver o que é que está afetando nisso aqui. Se é o método de trabalho lá do órgão, se são os funcionários que são ignorantes, se são, na verdade, os cidadãos que têm problemas que não conseguem, como é que se diz? Se adequar ao trabalho. Por exemplo, vários bancos têm reclamações de aposentados para a utilização do caixa eletrônico. Então, na verdade, a gente pode dizer que o problema que os aposentados encontram no caixa eletrônico não é do caixa eletrônico, é do cidadão, porque ele vem de um processo que ele não foi incluído digitalmente. Ele não teve o processo digital. Então, o problema é ele, entendeu? Qual é o problema? Os cidadãos aposentados, sei lá, do BPC, não possuem escolaridade ou nível de instruções que faça com que ele utilize o caixa eletrônico na sua plenitude. Porque o caixa eletrônico, pessoal, é algo bom. Imagine você chegar no banco, não ter que enfrentar a fila lá para o caixa, enfrentar a fila, sacar o dinheiro. Você chega no caixa eletrônico e saca o dinheiro, se bem que hoje ninguém mais nem saca dinheiro, né? É Pix. O Pix também é um outro problema que pode ser identificado.
muitos aposentados, pessoas acima de 90 anos, acima de 80 anos, acham o Pix algo problemático, porque tirou deles todo o hábito de pagar as coisas com dinheiro. Só que o problema não é o Pix, o problema é o cidadão, o problema é o usuário. Certo? Ok? E aí, pessoal, depois que eu fiz esse mapeamento, que eu verifiquei os itens de verificação de qualidade, identifiquei o problema, botei os meus itens de controle, eu sento com a equipe e agora, pessoal, é hora de analisar esse processo. Já sei o objetivo do processo, já sei por que ele existe, já tenho as minhas premissas, já tenho o mapeamento do processo. Agora nós, né, vamos analisar. E essa análise consiste em quê? Levantamento de riscos e dos problemas existentes, para em seguida analisados, e é nesse momento, pessoal, que vai propor ações de controle ou de correção, que farão parte das proposições de melhorias que serão consolidadas na fase seguinte do redesenho. Resumindo, é nesse momento aqui que a equipe responsável pelo processo vai sugerir as melhorias que o processo precisa. E eles fazem isso como? Além de se ouvirem, ele vai também ouvir pessoas que não fazem parte da equipe, aquelas pessoas que trabalham diretamente com o processo. É um momento que pode fazer um teste. Vamos fazer um teste desse processo aqui. Eu não terminei. Eu estou dando uma sugestão, vai fazer um teste. Se funcionar, ok. Eu já coloco aqui como o teste foi efetuado e obtivemos êxito. Né? Quais são os benefícios da análise do processo? A análise do processo permite às organizações estruturar adequadamente o quê? A sequência das suas atividades, simplificar os processos, e abordar de forma eficiente o seu processo. Depois que eu fiz esse processo, depois que eu vi sugestões, coloquei melhorias, coloquei situações que podem melhorar, aí é o momento de redesenhar o processo. Né? Momento em que as melhorias são propostas em um novo fluxograma. Aquele fluxograma que tinha, se é que tinha, ele já não vai mais existir, porque eu vou ter que fazer um outro fluxograma. As correções, é nesse momento que eu vou dizer onde foi corrigido, né? Eu vou dizer quais são os meus novos indicadores de monitoramento para saber se aquilo que eu propus está dando certo ou não. É quando eu vou elaborar um novo procedimento operacional padrão e que eu vou fazer a divulgação e, quem sabe, até ensinar. Né? Resumindo, redesenho do processo, proposição de solução, modelagem dos processos, montagem dos sistemas de medição, que são os indicadores, né? Implementação, aí depois eu vou implementar, é momento de eu ir lá e botar mesmo essa implementação. Implementação do novo processo, verificação e confirmação do novo padrão, manualização e normatização. A maioria das empresas não tem manual de normalização e normatização. Por exemplo, no IFCE nós temos esse manual. Inclusive, todos vocês deveriam ler, pessoal, que é o ROD, Regulamento de Organização Didática. O Regulamento de Organização Didática é gestão de processo. Aquilo ali foi fruto de uma gestão de processo. Porque ele tem dizendo o passo a passo dos processos que vocês precisam saber. Como é que eu faço segunda chamada? Lá no manualização, na normatização e nos POPs, estão tudo lá no regulamento da organização didática. Professor, faltei, qual é o procedimento? Está lá no ROD. O ROD ele diz, para caso de falta, o aluno deverá representar até 4 dias úteis, eu estou dando exemplo aqui, certo? Através do protocolo da parará. Inclusive, aquele manual ele precisa ser melhorado, porque os processos mudaram. Por exemplo, lá está dizendo que você tem que dar entrada no protocolo na recepção do campus. Isso já mudou, com a pandemia isso mudou, o processo foi melhorado. Hoje em dia já não é mais para você se deslocar até o campo para poder iniciar o processo, sei lá, de justificativa de falta.
basta você mandar um e-mail para o protocolo com um anexo. Mas se você for ver lá no ROD, eles não falam de mandar e-mail. Então, aquele ROD é uma boa oportunidade de a gente trabalhar um novo gerenciamento. Nesse momento também, pessoal, tem o treinamento dos colaboradores, porque o processo mudou. Quando a gente implantou o SEI, o Sistema de Informação Gerencial, a gente precisou fazer um curso de como operacionalizar o SEI, porque era um novo método de fazer. Gente, antes da pandemia, eu nem sabia que existia Meet. Eu não usava Meet. Antes da pandemia, eu não sabia o que era Google Class. Não sabia o que era Google Class. Mas a pandemia, ou seja, o ambiente externo, ele influenciou diretamente no processo de dar aula. Então, a reitoria, nós tivemos que mudar o processo de dar aula. E esse processo de dar aula só foi possível porque a gente recebeu treinamentos dessa nova forma de dar aula. Então, eu chamo assim, um dos fatores não negativos, né? Porque eu não vou dizer fatores positivos de uma pandemia, mas o fator não negativo da pandemia foi hoje nós estarmos aqui. Hoje, nesse exato momento, eu estou dando aula para vocês agora. Porque antes da pandemia isso era impossível, ninguém sabia o que era Meet, ninguém sabia que dava para dar aula online, ninguém sabia que as coisas funcionavam. Tá entendendo? E aí depois que eu faço o treinamento, a colaboração, eu tenho que fazer a comunicação, eu tenho que comunicar para toda a empresa que agora o processo mudou, que existe um novo procedimento, né? E que ele deve ser... Gente, ó, para saber com esse negócio de manualização, normatização e POPs, eu já trabalhei no Banco do Nordeste. Eles têm eles levam muito a sério essa questão da normalização, normatização e processo. Então lá, tudo é descrito. Tudo. Ó, só para você ter ideia, existe norma até para a tela de trabalho, a sua tela, não tem a tela do computador, que na maioria das empresas você muda a tela como você quiser, você bota a tela que você quiser, lá no Banco do Nordeste não. Lá no Banco do Nordeste tem uma norma que diz como é que deve ser a tela do desktop do seu computador. Despedida de e-mail. O Banco do Nordeste tem uma norma que diz que como deve ser feita a despedida de e-mail. O gerente está com a dúvida em relação ao processo. Existe a normalização, um normativo que diz como o gerente deve tirar dúvida daquele processo. Aí tem tudinho, tem fluxograma, é bem interessante lá. Às vezes até exagerado, mas eles trabalham muito isso. E por fim, pessoal, o detalhamento das tarefas. Por fim, é realizado um detalhamento do novo processo de forma a explicar a execução das tarefas e deixar o processo totalmente padronizado. O detalhamento pode ser realizado por meio do procedimento operacional ou instrução de trabalho. Essa instrução, inclusive, pode ser através de um documento, através de um ofício, dizendo como é que o novo procedimento deve ser feito. Novamente, como também de forma descritiva associados a desenhos e fluxograma. Eu vou ver se eu consigo ver aqui, mostrar para vocês. Gente, isso aqui é o modelo, de plano de trabalho, plano, isso aqui é no Excel. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Então, pronto, isso aqui é no Excel. Isso aqui é uma tabela, só para explicar para vocês, feita... Opa, deixa eu voltar aqui. Pronto, isso aqui é uma tabela, pessoal. Plano de trabalho para melhoria de processo. Isso aqui, a equipe vai se reunir, vai jogar isso aqui num telão, aí eles vão dizer, eles vão botar aqui, qual é o objetivo desse processo de análise de melhoria desse processo? Aí ele vem aqui e digita, processo é esse, a melhoria disso, melhoria
no índice de satisfação, sei lá, do cliente. Ou então, melhoria no processo de pedido de segunda chamada da prova final dos alunos do IFCE em EAD. Justificativa. Aí eu boto aqui. A presente melhoria de processo tem como objetivo dar um tratamento diferenciado para os alunos da EAD, haja vista que os alunos não estão... Eu tenho que justificar por que eu estou fazendo isso. Tem que ter alguma lógica. Os alunos da EAD não estão todo dia no campo e que, portanto, gera economia de tempo os alunos criar uma nova metodologia de pedido de segunda chamada de prova para que se torne mais rápido. Isso aqui é um exemplo de uma justificativa, certo, pessoal? E aqui, o cronograma de ação. Lembra que eu disse que eles têm que fazer um cronograma? Eu tenho que saber o dia que eu começo o meu projeto para analisar o meu processo e tenho que dizer o dia que eu termino. Ele não pode ser solto. Ele tem um projeto. Na administração, pessoal, existem dois conceitos. Existe o projeto e existe o programa. Projeto é aquilo que eu tenho um prazo definido para acabar. Tem início, meio e fim. O programa, ele não tem prazo para acabar. Então, o IFCE tem um projeto em EAD. Não tem projeto em EAD, não. Tem um programa de EAD. Por quê? Porque quando o EAD ele surgiu, ele não surgiu para ter um início, meio e fim. Ele tem um início e tem uma continuidade. Então, ele é um programa. Mas, até porque se ele tivesse fim, não seria programa, seria projeto. Né? Então, aqui é um plano de trabalho, é um projeto. Ele tem início, mês e fim. E aqui eu boto da seguinte forma. No caso, eu coloquei mês e dia. Né? Aqui no caso são 12 meses. Mas pode ser 6 meses, pode ser 4 meses, pode ser 3 meses. Né? E aqui, pessoal, eu faço todo o cronogramazinho de ação para poder fazer a melhoria do meu processo. Então, aqui está o passo a passo. Ó. Formação da equipe. A primeira coisa que eu vou fazer, formação da equipe. Quando é que vai ser a formação da equipe? Vai ser em janeiro. Então, eu venho aqui, e pinto aqui de... Então, eu já sei que a minha formação de equipe vai ser no mês 1. Então, eu tenho até o mês 1 para formar minha equipe. Só que eu posso, inclusive, dizer assim, mês 1, eu boto aqui, 15. Isso significa o quê? Que eu tenho até o dia 15 de janeiro para formar minha equipe. Isso por quê? Porque depois eu tenho a capacitação da equipe. A capacitação da minha equipe também vai ser em janeiro. Só que vai ser até o dia 30. Então, eu boto aqui 30. E assim, pessoal, eu vou fazendo esse cronograma. E depois que eu for capacitar a equipe, mobilizado o plano de trabalho e definir o trabalho. A definição desse plano de trabalho, eu só vou terminar esse plano de trabalho, esse planozinho aqui, em fevereiro, vamos supor. Não significa terminar o plano, né? Executar todo o processo, não. Então, eu vou aqui e pinto de vermelho, né? Aí, depois, eu vou fazer o perfil da organização, o levantamento. O levantamento da organização eu vou fazer até o mês de março. Então, eu venho aqui e pinto até o mês de março. E aí, eu vou fazendo, de um por um. Identificação dos macroprocessos. Lembra que eu falei que eu tenho que identificar quais são os processos finalísticos, quais são os de apoio, os indicadores, o mapeamento do processo, o levantamento das atividades e normas, se tiver, identificação dos elementos do processo, identificação dos fluxogramas atuais, e vou baixando. Análise e melhoria do processo, aí eu faço a problematização e análise da causa. É aqui que eu faço o diagrama de Ishikawa. Depois eu sento com a equipe e faço proposições de solução. E essa proposição de solução, eu tenho que dizer, olha, a proposição de solução vai ocorrer, eu tenho que fazer até o mês de julho.
porque senão vai atrasar o meu projeto. E aqui, pessoal, vou fazendo, ó, de um por um, ó, implementação, ó, aqui tem a divisão bem certinho, ó. Primeiro, formação da equipe, depois, contexto do processo, mapeamento do processo a ser melhorado, faço análise da melhoria do processo, depois, ó, faço a implementação das melhorias e pronto. E aqui está tudo na implementação, ó, implementação do novo processo, verificação e confirmação do novo padrão, coloco manualização e normatização dos POPs, treino os colaboradores para o novo processo e comunicação a toda a organização. De forma que a minha comunicação para toda a organização vai ser só em dezembro. Aí eu venho aqui. E outra coisa, eu tenho que colocar aqui quem vai ser o responsável por cada um. Porque existe muito isso. Ó, para facilitar, eu vou dividir a minha equipe. Um vai ser responsável pela formação da equipe, o outro pela capacitação. Enquanto esse aqui está formando a equipe, esse aqui já está vendo a capacitação. Tudo ao mesmo tempo. Quando esse aqui terminar, já começa a mobilização dos colaboradores. Ó, eu só posso começar a mobilização dos colaboradores em fevereiro, que é quando eu termino a capacitação da minha equipe. Né? Quem é que vai ser responsável pelo perfil da organização? Ah, vai ser o Vitor. Então, eu venho aqui e boto o Vitor. Por quê, pessoal? Porque o gerente, a pessoa que for responsável pela melhoria do processo, quando chegar no mês que está programado para o Vitor fazer esse perfil da organização, em março ele vai chegar. O Vitor, aqui no nosso plano de trabalho, o levantamento do perfil da organização está previsto para terminar em março. Nós estamos em fevereiro. Como é que está o andamento? Está bem? Está bem. Tá. Então, pronto. Vamos continuar. Ok? Eu não... Deixa eu ver aqui se eu me alongo mais. Não. Vou me alongar não, porque essas aulas aqui é o que a gente já vai... Isso aqui, ó, fluxograma, POP, folha de verificação e diagrama de causa e efeito, a gente vai fazer na próxima semana, na aula presencial. E não faltem, pessoal, porque isso aqui já vai ser essa prática já vai ser a prática profissional supervisionada, certo? Vai ser só produção no computador dos POPs, ok? Ninguém fez a pergunta aqui. Ah, porque compartilhou, né? Opa. Ok? E aí, pessoal, temos 10 minutos, ainda dá tempo da gente fazer um joguinho aqui só para ver se vocês entenderam tudo. Só um instante. Professor? Oi? A aula vai ser sábado agora, né? Dia 7? Isso. Ok. Pessoal, vamos fazer esse... É bem pouquinho, né? De 10 questões não, viu? Acho que são só 5 ou 6 questões. Vamos fazer esse joguinho aqui só para a gente rever, fazer a revisão de tudo que a gente fez. Entre no Join My Quiz. Coloque essa senha aqui. E vamos finalizar a aula de hoje. Se colocar o link, professor, a gente entra direto, sem... Pronto, eu vou colocar o link aqui, tanto no... Aqui, ó. Aí o link. E vou colocar lá no... O ruim é meu WhatsApp abrir, que é bem demorado. E vou colocar aqui o WhatsApp. Inclusive,
E esse 4279, eu já vou, nem vou fazer presença. Usar o que tá aqui, ó. Jéssica, já vai ser a presença. Mari, Lídia, Larissa, Fran, Cosmo. Quem é esse 427750? Jéssica, Mari, Lídia. Eu tô anotando aqui, Lídia, Larissa, Fran, Cosmo, Amanda, que eu nem preciso fazer a chamada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, e o Nazareno Vitor. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pessoas. Aqui tem 2. Océlio ainda não entrou. O Renato acho que não entrou. Eu entrei, professor. Tá meu nome aí, o Cosmo. Ah, entrou. Tá aqui, ó. Anotei. Maria Mariane Flor, é? Enfim, vamos começar Isso, aqui. professor. Ok. Vamos começar aqui.
mais um minutinho, viu, pessoal? Parabéns a assim, começou a queda. Mas, pessoal, obrigado a todos que participaram, certo? Deixa eu ver aqui. Pronto. Deixa eu só tentar compartilhar aqui para a gente finalizar. Eu já anotei os nomes aqui de todos que participaram. Não vou fazer a chamada. Quer dizer, vou fazer a chamada mais depois, né? Mas só colocar aqui, ó. Opa, pronto. Ó, a primeira questão teve 33% de acerto, a segunda questão, 67% de acerto, a terceira questão, todo mundo acertou, né? A quarta questão, 44%, a quinta questão, 89%, e a última questão, que foi a sexta, também todo mundo acertou. Então, vocês estão melhorando. Vamos só ver essa primeira questão aqui, e só um minutinho. Essa primeira questão, o que é que ela fala?
No tocante à gestão de processo, julgue o próximo item. Na classificação por tipo, os processos críticos. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Entrei aqui pelo celular para ver se Tá, melhor. dá para ouvir, professor. Pronto, acho que aqui dá. Só para a gente finalizar, deixa eu pegar só aqui qual é a questão. Tá, já está caindo novamente. Pronto. A primeira questão ele fala assim, ó. No tocante à gestão de processo, julgue o próximo item. Na classificação, que foi a que mais vocês erraram, né? Na classificação por tipo, os processos críticos são aqueles que objetivam superar situações emergenciais e caóticas que surgem nas organizações. Pessoal, esse item, né, ele está errado, deixa eu botar para cá, esse item ele está errado por quê? Porque os processos críticos que eu falei, não tem nada a ver com esse superar situações emergenciais nem caóticas, não, né? Os processos críticos são aqueles que são essenciais para o funcionamento eficaz e eficiente da organização. Ele tanto pode ser um finalístico, como ele pode ser um de apoio, mas é aquele que, independente de ser de apoio, ele é essencial, né? Eles são considerados críticos exatamente pelos impactos, né, que pode ocorrer caso algum deles dê algum problema, tá certo? Então é só por isso que ele está errado, ok? No mais, pessoal, é isso. Obrigado e até sábado, onde a gente irá trabalhar o processo, a nossa PPPS, tá bom? Alguém quer falar? Não, não. Já Só para anotei dizer aqui. que a Verônica, eu não participei do jogo, mas eu estou presente. Tá, ok, tá bom, vou botar aqui. Irei botar sua presença. Obrigada. De nada.